Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E a pergunta que eu te faço é simples. Vale mais a pena comprar ou assinar um celular? Pode parecer estranho, mas cada vez mais gente está deixando de comprar smartphone para simplesmente pagar pelo uso, como já acontece com filmes, música e até carro. Mas será que esse modelo realmente compensa? No episódio de hoje a gente vai entender quando o celular por assinatura faz sentido e quando não faz. Você também vai conferir. OpenAI está mudando as regras da segurança digital, TV 3.0 começou a ser testada no Brasil e a Spotify agora quer vender livros. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? Para entender como esse modelo funciona na prática e principalmente quando ele realmente faz sentido, eu converso com a Stephanie Peart, diretora-geral da Lipfone. Ao longo da conversa, ela traz uma visão bem direta sobre o celular por assinatura. Não é uma solução para todo mundo. A gente fala sobre custo, comportamento do consumidor, uso de aparelhos recondicionados e até o que acontece quando o celular quebra ou é roubado. Então, mais do que explicar como funciona, essa é uma conversa para te ajudar a entender se esse modelo faz sentido para você. Bom, Stephanie, primeiramente, muito bem-vinda ao podcast Canaltech. E eu queria começar já te perguntando, para quem nunca ouviu falar nisso, como funciona na prática assinar um eletrônico? Se eu quiser, por exemplo, um iPhone ou um notebook por assinatura amanhã, o que acontece? Assinar um eletrônico, na verdade, é muito fácil. É tão fácil quanto você contratar qualquer serviço que você está acostumado a contratar online. Você entra no nosso site, você olha, vê os modelos disponíveis para locação, assinatura, né, que é uma locação. Você vê os preços mensais disponíveis, você coloca no carrinho e você conclui a sua compra. Em paralelo, existe uma análise de crédito que é feita, né, para ver se você vai ser aprovado para ficar com esse bem, mas isso é feito assim, tudo por trás, em segundos. E aí, uma vez aprovado, o celular chega em poucos dias na sua casa. Então, é igual fazer uma compra no e-commerce, a diferença é que você está assinando, né? Mas o fluxo, ele é bem simples, assim. E quando você assina, você acaba tendo direito também, não sei se vale falar também sobre os benefícios, mas você tem direito automaticamente à proteção contra roubo, furto qualificado e danos físicos, inclusive danos acidentais, quebrou a tela, deu um problema qualquer no celular, problema até de garantia, assim, parou de funcionar um componente. O legal da assinatura é que você não precisa se preocupar com nada relacionado ao celular. Se der algum problema, é só você acionar e a gente resolve e você tem um outro aparelho. Então, acho que isso que é muito interessante para quem, para essa geração de hoje, né, que tem preferido a facilidade, que não tem tanto apego à ideia de ter um bem, porque na prática você vai ter esse celular pelo período que você estiver com ele, né? Ele é seu enquanto você estiver pagando para estar usando ele. Só que todos os ônus do celular acabam ficando com a Lipfone, tanto até revender o celular depois, né, do uso, ou enfim, fazer toda essa circulação, fazer manutenção. Então essa que é a grande praticidade, mas assim, em termos de processo de compra, é bem parecido com uma compra. Legal. E, Stephanie, você chegou a comentar, mas eu queria entrar um pouco mais nesse tópico. Porque se o aparelho é alugado e ele quebra, é roubado ou sofre algum dano, como funciona? Onde termina a responsabilidade do cliente e começa da empresa? Você comentou também sobre a questão do seguro. Se você puder explicar um pouco mais para a gente. Ela aciona o seguro, né, no nosso site. E aí o seguro ele tem uma franquia. Então, para danos físicos, você paga 2,5 mensalidades de franquia para uso, e para roubo você paga 4 mensalidades. E você pode parcelar esse valor na mensalidade, enfim, para não pesar no bolso mesmo. E aí, uma vez que isso aconteceu, se for um dano físico, a pessoa tem que mandar o aparelho de volta para a gente, mas aí a gente já manda imediatamente um novo para ela. Então, não é que eu vou pegar o celular que estava com ela, eu vou consertar, ela vai ter que ficar 3 semanas sem celular. Não, ela me manda o celular, eu já mando um outro imediatamente para casa dela. E no caso de roubo e furto é mais ou menos a mesma coisa. Então, é tudo super rápido. E a pessoa pagando a franquia, a gente vendo os documentos, que são os mesmos de todas as seguradoras, né? Precisamos fazer um boletim de ocorrência, enfim. O celular estando com o e-mail bloqueado, a gente já envia um novo também.
assim que a pessoa paga a franquia. Então é tudo bem rápido. Uma dúvida que muitas pessoas têm é de onde vêm esses aparelhos, né? Eles são sempre novos ou eles também entram dispositivos recondicionados nesse modelo? Tem os dois. Então, aparelhos, modelos mais novos, acabou de lançar um iPhone 17, enfim, a gente sempre vai comprar novo, né, porque é o primeiro uso dele. Isso está discriminado no site também, se o aparelho é novo ou se ele é um aparelho recondicionado. Mas a gente gosta muito de trabalhar com os recondicionados, porque eles são perfeitos, eles estão em perfeito estado, mas eles têm um custo mensal muito menor para quem usa, é melhor para o planeta, então a gente consegue ter ofertas muito mais interessantes quando a gente está falando de usados, né? A pessoa que ela fizer questão de pegar um novo, ela vai acabar pagando um pouco mais caro por estar sendo a primeira pessoa a usar. Mas a ideia é, conforme esses celulares voltam, a gente recondiciona eles e a gente coloca eles de volta no mercado para que outras pessoas possam assinar e pessoas que talvez não fossem ter o dinheiro para ter um celular novo, né? Elas vão continuar tendo um celular muito bom, que é um iPhone hoje dura 5 anos, então assim, você vai ter um iPhone de 1 ano, 1 ano e meio, que vai funcionar perfeitamente bem. Na ponta do lápis, quando que assinar faz mais sentido do que comprar e quando não faz? Eu gosto de ser bem sincera aqui, tá? Eu não acho que assinar o celular é para todo mundo, tá? Porque assim, se você é uma pessoa que fica muito tempo com o celular, você tem dinheiro disponível para pagar à vista, e você não troca com muita frequência, eu acho que vale a pena você comprar o celular mesmo. A assinatura, ela é interessante para alguns perfis. O perfil que mesmo tendo dinheiro, gosta de trocar todo ano, gosta de estar sempre com o modelo mais atualizado, porque daí você não tem toda a preocupação, né, com seguro, com nada, porque quando você coloca o seguro na conta, isso faz muita diferença. Você pode trocar sem custo nenhum depois de 12 meses, e você não tem que revender, porque ninguém, né, as pessoas, muitas delas não têm a disposição de ir lá revender, mesmo quando você revende, você paga uma taxa pro site que revende, você coloca um preço anunciado, mas isso é importante. As pessoas olham o preço lá anunciado e falam, esse celular vale tanto, mas todos esses sites têm negociação, então as pessoas fazem contrapropostas e acabam comprando, então ele deprecia muito. Então, para essas pessoas vale a pena, mas acho que o grande público é quem não tem limite de crédito suficiente para comprar um celular. Então, a pessoa, mesmo parcelando em 12 vezes, isso vai consumir o limite dela, isso vai acabar pesando no bolso, vai pesar no orçamento anual dela, né? E aí, se ela fosse financiar esse aparelho em 30 meses, ela ia pagar muito caro. Então, isso vale a pena, principalmente para quem quer pagar uma parcela. Talvez eu não tenha R$4.500 disponíveis ali no meu cartão de crédito, mas eu tenho 250, 300 que eu posso gastar por mês nesse combo de celular e seguro. E aí eu posso trocar também, né? Depois de 12, 18 meses, enfim, e ficar sempre com um aparelho novo. E ainda mais, se eu pegar um recondicionado, fica ainda mais barato. Então eu vou ter acesso a um celular muito bom, e isso é uma coisa que a gente vê que quebra muito a barreira dos usados. Porque hoje, para você comprar um celular usado, você precisa confiar que o vendedor está falando a verdade, que o aparelho vai continuar funcionando, você não tem garantia nenhuma, né, de que esse aparelho vai continuar. E quando você assina um aparelho usado, você fala, não gostei do estado que esse aparelho veio. A gente troca ele para você. Então, tem essa segurança, sabe? E no caso das pequenas empresas, qual problema real esse modelo resolve? Tem algum exemplo concreto de empresa ou situação em que alugar tecnologia faz muito mais sentido do que comprar? Não, com certeza. Acho que, assim, tem as pequenas empresas, obviamente, elas... acho que pequena não é tanto o público que a gente vê buscando hoje, tá? Quem a gente mais vê se interessando pela assinatura de celular são empresas um pouco maiores que trabalham no lucro real. Por quê? Você tem uma vantagem fiscal muito grande quando você faz a locação ao invés da compra. Então, enquanto eu compro, eu tenho ali o CAPEX que eu investi, que eu consigo deduzir em 5 anos, e ainda não consegue, né? Enfim, muitas vezes você não vai deduzir tudo, porque você não vai ficar com o celular por 5 anos. Na assinatura, tudo que você paga na assinatura é 100% dedutível do imposto de renda. Então, isso faz com que o preço final, na ponta do lápis, seja realmente muito vantajoso, ainda mais com o seguro. Porque se você for colocar um seguro na conta, nem se fala. E também tem uma outra coisa que eu acho que é a questão da praticidade, porque o time, né, de TI da empresa, ele não tem
todo o tempo do mundo para ficar gerenciando os aparelhos, entra o colaborador, sai o colaborador, quem fica com qual celular, precisa comprar, precisa fazer reposição, quebrou. Então, assim, é simplesmente você delegar absolutamente todo esse trabalho para a empresa de assinatura, e isso as pessoas das empresas, né, principalmente os líderes de tecnologia, eles têm ficado bem felizes com essa solução. E tem uma solução que a gente não fala muito no mercado, mas que eu acho que vale a pena comentar aqui, que a gente tem uma solução que é de BYOD, né, Bring Your Own Device. E eu acho que eu não vi no mercado ninguém oferecendo isso ainda, acho que a Linkfone me parece ser a primeira, que é, como a gente já tem toda essa tecnologia, já tem experiência com B2C, e a gente tem o B2B, a gente já tem tudo isso desenvolvido, a gente tem uma mecânica de pagamento que a empresa ela pode simplesmente passar uma lista dos colaboradores para a gente, falar qual valor por mês ela pode gastar com cada colaborador, e o colaborador mesmo entra no nosso site e escolhe o aparelho que ele quer. Alguns aparelhos não vão custar nada para ele, porque eles vão estar dentro desse subsídio. Outros, se ele quiser, ele pode pagar só a diferença. E aí, a gente cobra dele a diferença e o risco da diferença do pagamento, inadimplência, tudo. A gente fica só com aquele pedacinho do colaborador e a empresa se compromete a pagar aquela mensalidade. Isso é muito legal, porque as pessoas muitas vezes têm que ter 2 celulares, né? Sim. Tem que ter um do trabalho, tem que ter um da vida pessoal. Isso acaba fazendo com que ela possa resolver isso e o emprego acaba dando um benefício para ela, que é de ter um celular muito mais acessível. Quando um aparelho volta para vocês após meses, anos de uso, o que acontece, né? Como funciona essa triagem, recuperação e redistribuição desses eletrônicos? Legal. A gente tem todo um fluxo de devolução, né? Que quando a pessoa ela solicita uma devolução, um upgrade, que seja, por exemplo, ela primeiro recebe o celular novo, ela tem alguns dias para ficar com ele, fazer a troca dos dados, ela envia de novo e a gente já manda para ela a caixinha com o código de logística, com as instruções, ela não precisa fazer nada, ela já recebe o kit pronto para devolver o celular para a gente. E aí, ela manda pelos correios, a gente recebe aqui dentro, a gente tem toda uma fábrica, né, uma oficina, que atende todos os negócios do grupo, né, a Linkfone é uma das empresas, mas a gente tem proteção e trading também. Então, a gente faz toda a triagem, o celular ele passa pelos técnicos que veem a qualidade, testam os botões, testam se ele ainda funciona, testam se a bateria tá boa, e aí, com base nessa triagem, a gente define qual que vai ser o destino desse aparelho. Esse é um aparelho que tá muito bom, eu só preciso trocar a tela. Aí a gente troca a tela e aí ele volta para o meu estoque. Ou esse é um aparelho que tá muito antigo, não vai ter demanda no mercado, a gente já tem um esquema para também revender esse aparelho. Então, enfim, a gente vê e aí a gente direciona qual que é o reparo necessário e para onde ele vai. E aí, do ponto de vista da pessoa, não tem nenhum impacto, né? A gente lida com isso aqui dentro. E esse modelo, ele realmente ajuda a reduzir a questão do lixo eletrônico? Ou existe um risco de incentivar por conta de uma troca mais acelerada, assim, de aparelho? Não, eu acredito que realmente ajuda, porque a gente vê que o nosso grande desafio é ter mais aparelhos usados. Porque tudo que tem de usado sai. Então, assim, é menos sobre a demanda existe, as pessoas querem, elas se interessam, a aceitação é ótima, o NPS é excelente, as pessoas estão felizes em alugar os aparelhos usados. O problema é que não tem tanto aparelho usado assim no mercado quanto a gente gostaria. É mesmo? Uau, não sabia. Não é fácil, as empresas que usam aparelhos usados se tapeiam para conseguir comprar esses aparelhos, porque realmente é muito interessante. E ainda mais agora, né, com o aumento no preço da memória RAM, os celulares eles vão ficar cada vez mais caros, a tecnologia também está durando cada vez mais, então eu acho que esses modelos que facilitam a circulação de smartphones entre várias pessoas e que estendem, né, o ciclo de vida do aparelho, essas soluções, elas realmente, eu acho que vão ser o futuro nos smartphones. Você vê em outros países, né, o Brasil está muito para trás em termos de uso e venda de aparelhos recondicionados. Quando você olha para o mercado europeu, o mercado americano, estão anos-luz na nossa frente. Então, tem muito espaço para crescer ainda. E você acha que as próximas gerações vão enxergar a ideia, né, de comprar um celular para ter como algo ultrapassado? Ou a posse ainda vai continuar sendo, acho que emocionalmente importante, assim, da tecnologia? Eu acho que eles não vão considerar como ultrapassado, mas também não acho que eles fazem questão de ter. Eu acho que isso vai ser muito mais uma decisão financeira
uma decisão do que faz sentido na vida deles, do que eu acho que não é, sabe, sobre ter a posse, é sobre quanto eu vou pagar, que trabalho eu vou ter para isso. Eu acho que não existe esse apego do o meu celular, porque eles já estão, né, essa geração já está crescendo com tudo nada é seu, né? A música não é sua, o filme não é seu, nada, tudo bem, né? Hoje eu acho até estranho pensar assim, tipo, por que eu queria ter a música, sabe? Não faz muito sentido. Então, eu acho que em tudo você vê que essa nova geração também, obviamente, que tem toda uma questão financeira, né? Mas para locação de imóvel. Sim. Tipo, eles não ligam de alugar, né? Assim, não é uma coisa tão grande como era no passado, o sonho da casa própria. Sim. Porque a pessoa às vezes fala, minha vida vai mudar, às vezes eu vou trabalhar num bairro, às vezes eu vou trabalhar em outro, hoje eu não tenho filhos, talvez eu tenha. Então, assim, melhor eu alugar e aí tá sempre num apartamento melhor que eu posso ter e mudar, do que eu ter que comprar e prender no financiamento. Então, eu entendo que, obviamente, em escalas menores, mas no celular vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ai, perfeito, Stephanie. Muito obrigada por essa conversa. Acho que foi super esclarecedora. Acho que ajuda muito a gente a entender melhor esse modelo, que ainda gera muitas dúvidas, né? Então, com certeza foi muito bom para os nossos ouvintes. E fica o convite para você voltar para a gente conversar mais. Agradeço pelo convite, Fernanda. É muito legal poder falar sobre esse assunto. Obrigada, parabéns pelo trabalho no podcast. E vamos agora para o Giro de Notícias. A OpenAI lançou um novo modelo de inteligência artificial focado em segurança digital, mas com uma diferença importante. O GPT 5.4 Cyber foi criado para ajudar especialistas a identificar falhas, analisar sistemas e reforçar a proteção contra ataques. Só que, ao contrário de outras versões, ele é mais flexível e aceita comandos que normalmente seriam bloqueados, justamente para permitir análises mais profundas em cibersegurança. Na prática, funciona como uma ferramenta avançada para pesquisadores e empresas lidarem melhor com as ameaças digitais. Por isso, o acesso é restrito a grupos selecionados. O lançamento mostra um novo caminho para a IA, menos limitação geral e mais controle sobre quem pode usar tecnologias mais poderosas. E a nova geração da TV aberta no Brasil começou a sair do papel. A Anatel ligou a primeira estação de testes da chamada TV 3.0 em Brasília, marcando o início prático da tecnologia aqui no país. Essa nova fase promete melhorar a qualidade de imagem e som, com suporte a 4K e trazer recursos mais modernos como interatividade e integração com a internet. Na prática, a TV aberta deve começar a se comportar mais como uma plataforma digital, com acesso a conteúdos extras e até serviços direto pela tela. Por enquanto, tudo ainda está em fase de testes, mas a expectativa é que a tecnologia chegue aos poucos às capitais. O movimento mostra que a TV tradicional está evoluindo e tentando se adaptar ao mundo conectado. E o Spotify decidiu dar um passo inesperado e agora quer vender livros. A plataforma começou a testar a venda de livros diretamente dentro do aplicativo, permitindo que o usuário descubra e compre títulos sem sair do Spotify. A novidade foi criada em parceria com a Bookshop.org, que conecta leitores a livrarias independentes. A ideia é integrar o consumo digital com o mundo físico, aproximando quem escuta audiobooks da compra do livro tradicional. Por enquanto, a função está disponível em alguns países, como os Estados Unidos e Reino Unido, mas o movimento deixa claro: o Spotify quer ir além do streaming e se tornar uma plataforma completa de conteúdo e consumo. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de João Melo e Wendel Martins, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Liv Estraza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!